Bora então para a segunda parte do vídeo sobre intervenções clínicas, né, e a adequação delas à situação ou contexto ou momento do paciente. Na primeira parte a gente viu alguns modelinhos, né, alguns mais contextuais, outros mais formais, para saber que tipo de intervenção é adequada. Agora eu vou trabalhar um pouquinho menos a tomada de decisão e mais a qualidade do momento da intervenção. Então, linguagem, timing, contexto e consequências. Acho que esses vão ser os temas principais, ok? Então, de novo, coloquei algumas coisas aqui no quadro, tô testando esse modelo novo, né? E se você não viu, obviamente, a primeira parte é importante, né, para pegar a segunda, mas não tem problema. Talvez você caiu aqui simplesmente para entender um pouquinho a parte de potência. E aí deixa eu começar justificando esse termo. A ideia é mais ou menos a seguinte: não só na psicologia, mas em toda a área da saúde, aquilo que é inócuo para fazer bem e para fazer mal. É muito raro, né, mas existem casos assim, de substâncias que são capazes de fazer bem, mas não capazes de fazer mal. Normalmente a potência de alguma coisa corta para os dois lados, né? É a noção do fármaco grego, que é a mesma palavra utilizada para veneno e para remédio. Droga, em português, funciona razoavelmente bem. Mas beleza. Na psicologia isso é menos verdade do que quando a gente está falando de substâncias químicas, mas não deixa de ter algo de verdade. Se a sua intervenção ela é uma intervenção pouco potente, pouco arriscada, a probabilidade dela impactar é menor também. Então, aqui eu vou trabalhar com um exemplo simples e eu vou fazer um eixozinho de aumento da intensidade de uma intervenção, aumento da potência de uma intervenção, aumento da agressividade de uma intervenção. Você pode usar qualquer um desses termos, ok? E isso daqui eu preciso que vocês venham em conjunção com aquela noção de estágio de mudança que a gente estava vendo na primeira parte, ok? Então vamos lá. Imagina o seguinte contexto. O paciente está te falando, né, que tem uma certa dificuldade de se posicionar. Então, a primeira intervenção seria, ou seja, a primeira fala do terapeuta ia ser um tipo específico de espelhamento. Então, vou fazer as aspas aqui para vocês acompanharem, para quem não está vendo. O que eu escutei foi uma dificuldade em se posicionar e isso deve ser bem difícil para você. Por que eu coloquei essa primeira intervenção? Então, a ideia vai ser fazer com o mesmo raciocínio clínico, eu vou fazer construções progressivamente mais agressivas e progressivamente mais clinicamente potentes, pelo menos a princípio. O que eu escutei é se responsabilizando pela interpretação que você fez. Isso é super interessante se você quer aliviar a tensão de uma intervenção, porque aí foi você que escutou errado. E aí tudo bem, você admite que você escutou errado e seguimos com o processo clínico. A pessoa corrige, né, a sua escuta, as suas fantasias, você pode trabalhar com isso. A gente vai ver a parte de lidar com as consequências daqui a pouco. Mas se posicionar assim é muito interessante, só que quando você se posiciona assim, eu escutei, você perde potência. Porque se a gente vai para o segundo exemplo aqui, que é, olha, então você me disse que ninguém te respeita ou que ninguém te escuta, ok? Quando eu posiciono que foi você que me disse, ou seja, que algo aconteceu no passado que é imutável e você concretamente me falou isso, e eu uso o timing logo depois, ou seja, não te deixo concluir o raciocínio, logo depois que você me entregou essa pérola, eu já te corto e apresento que foi isso que você acabou de me dizer, eu tenho muito mais potência na intervenção. Por quê? Porque agora não foi só a minha interpretação enquanto terapeuta. Você não pode esquivar do que você acabou de dizer. Quer dizer, você pode esquivar do que você acabou de dizer, mas não pode fazer isso me responsabilizando, porque foi você que disse. Então, aumenta um pouquinho a potência, aumenta um pouquinho a tensão da relação terapêutica também. Outra construção, que é uma construção mais aberta. Então, o paciente está lá te falando, porque ninguém me escuta e tal, que eu não consigo me posicionar direito, blá, 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 blá. Ninguém? Por que essa construção é legal? Então, caixa de silêncio, depois ninguém. Porque intervenções abertas tendem a ser mais potentes e mais interessantes, em regra, do que intervenções completas. Eu acho que eu vou dar vários exemplos depois, e aí a gente vai ver que essa regra talvez tenha mais exceção do que regra mesmo, mas a sacada é mais ou menos essa. Quando você faz uma intervenção aberta, você dá muito mais espaço para a pessoa construir. Você dá muito mais espaço, inclusive, para a carapuça servir. E é por isso que aumenta a potência, mas também aumenta o nível de tensão gerado por esse tipo de intervenção. E aí a pessoa pode simplesmente se corrigir e passar para frente. Não é literalmente ninguém, né? Ou então ela pode ficar puta. Como assim? Não é possível que você não tá me escutando, né? Eu tô falando, mas eu não tô sendo literal. Você é retardado? E aí, vocês trabalham essa tensão na relação. Mas enfim, então, se na primeira você se responsabilizou, e essa é uma das maneiras mais fáceis de deescalar
um conflito. Na segunda, você espelhou. E aí você pode espelhar simplesmente repetindo, né? E às vezes na faculdade a gente, né, aprende essa regrinha que espelhar é repetir a última coisa que a pessoa disse, mas na verdade espelhar tem mais a ver com fazer uma síntese. Você está organizando o processo. Há um ato interpretativo e interventivo no espelhar. Mas tudo bem. E de maneira geral, a pessoa inclusive, vou fazer um parêntese aqui, mas às vezes a gente aprende o espelhamento como sendo não uma intervenção, mas mais um estilo de escuta. Né? Você testa o canal fático e, ao mesmo tempo, a pessoa se sente ouvida. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, a gente também, a gente é forte, né? Mas com frequência ensina-se também que o espelhar, ele não pode trazer questões que são suas. Você tem que tentar, o mínimo possível, jogar conteúdos que não estão expressamente explícitos ali. Isso é um problema. Por quê? Porque a pessoa se sente mais ouvida ainda, não quando você repete ela, mas quando você acrescenta algo, né? É muito mais interessante para quem está ouvindo ver que a outra pessoa completou meu raciocínio. Isso não chega no paciente como sendo rude, né? Na verdade, quando uma pessoa te interrompe e sintetiza o seu raciocínio, ou complementa o seu raciocínio, ou diz melhor até do que você estava pensando aquilo que você está sentindo, você se sente profundamente ouvido. Então, é só esse ponto de não tenham medo do espelhamento não ser uma repetição. Na verdade, até melhor se você conseguir que ele seja uma síntese, uma ampliação, enfim, né? Que ele construa mais ainda. Mas enfim, então, um pouco mais agressivo e também mais potente, em regra, do que isso são intervenções abertas. E o que é mais agressivo do que uma intervenção aberta? É você exagerar, ou você trocar a palavra do que a pessoa está falando, né? Então, ele te falou que ele tem dificuldade de se posicionar e que ninguém exatamente respeita, e aí você vira para ele e fala, então, você está usando a estrutura linguística de um espelhamento, só que a intervenção que você está fazendo é outra. Fulano, então o que você está me dizendo é que você é um bosta. E aqui, um bosta é uma síntese que você fez propositalmente para dar uma cutucada na pessoa. E aí, tem vários caminhos clínicos que podem se seguir disso daqui, desde a pessoa ficar incomodada porque não foi isso que ela quis te dizer, e aí vocês vão ter que discutir, né? O que é ser atendido por uma pessoa que não te escuta direito. Excelente, isso não é um problema clínico. Na verdade, você conseguiu trazer para a relação, trazer a pessoa, inclusive, mais pro aqui e pro agora, porque agora ela tá puta com você. Ótimo. Agora, outra possibilidade, essa menos interessante, é que partindo da sua posição assimétrica enquanto, né, clínico, ou sujet supposé savoir, para quem gosta desse tipo de teoria, a pessoa toma isso daqui como um nome, né? A pessoa se nomeia como gosta. Você ajuda a pessoa a produzir uma profecia autocumprida. E aí já deixa de ser tão interessante assim. Então, naturalmente, intervenções mais agressivas, tomar um pouco de cuidado. É só porque parece que o cuidado que você tem que tomar é para não parecer babaca, só que não é isso. O cuidado que você tem que tomar é para não ter uma posição hierárquica tão superior, quando você está fazendo uma construção assim, para a pessoa aceitar. O problema não é quando ela não aceita. O problema é justamente quando ela aceita, por mais que isso pareça contra-intuitivo. E aqui, dei um exemplo aí já um tanto mais agressivo, que a pessoa te contou mais ou menos isso, e aí você pergunta para ela, fulano, então me conta aí, como é que é ser um bosta? Qual que é a diferença dessa para a última construção? Aqui a minha hipótese está clara. Eu acho que o problema, ou parte do problema clínico, é que ele é um bosta, e eu estou falando isso de maneira muito concreta, e eu saí de uma descrição, então você está me dizendo que, tananã, para uma acusação. Como que é ser assim? Eu estou partindo do pressuposto que eu já estou certo sobre a minha hipótese. Então, isso daqui, e aqui eu estou usando um exemplo clínico específico, mas eu não sei o quanto que dá para ver aí. Mas aqui, ó, de roxo mais claro, né? Aqui é uma mistura de tinta laranja com azul, e aqui é uma mistura de preto com roxo, porque eu troquei as tintas e elas ainda estão se encontrando. Mas eu coloquei o que é específico desse lado e o que não é específico daqui. Na verdade, se eu quisesse fazer um vídeo, e aí tem inclusive para quem é da aulas, né? Acho que tem umas 2 horas, só de eu dando mais ferramentas para vocês pegarem regras gerais de como aumentar a intensidade de uma intervenção. Tem um aprimoramento só sobre isso, se vocês quiserem procurar. Mas aqui eu vou ser um pouquinho mais simples. Regras gerais. Então, quando você acusa ao invés de descrever, isso é um jeito de aumentar a construção e a potência, mas também a agressividade de qualquer hipótese clínica. Quando você joga a sua hipótese às claras,
ao invés de esconder a sua hipótese, isso também aumenta muito, né, a agressividade da intervenção. E aí, isso daqui é simplesmente como você usa a linguagem para ser mais ou menos agressivo na hora de intervir. E aí, o último vídeo, que é a primeira parte, é algumas diretrizes para você escolher quando que é mais adequado fazer a construção de maneira mais potente ou quando é mais adequado ser mais conservador e não fazer num nível mais alto de potência. Então, você vai ou escalar a intervenção ou fazer o contrário. Então, saber usar a linguagem é dominar isso daqui. E todo mundo meio que sabe isso daqui de maneira intuitiva, né? Do mesmo jeito que todo mundo sabe que se você troca a ordem da frase, né, você vai mudar o que está mais em destaque e o que está menos em destaque. A gente usa a língua de maneira intuitiva, mas o domínio consciente da língua permite que a gente faça intervenções um pouco mais interessantes. Falei bastante de linguagem, né? Deixa eu trabalhar um pouquinho agora com timing e acento ou tônica. Então, para isso eu vou usar este exemplo aqui, né, que é: como que foi sua semana? Eu acho que essa é uma das frases mais utilizadas nos maiores clichês para começar um atendimento. E aí o que eu vou mostrar? Como que timing e tonicidade mudam completamente a construção de uma intervenção que parece ser simples como essa. Então, vamos supor que eu quero colocar a ênfase primeiro, a tonicidade no sua. Então, coisas que eu posso fazer é, ao invés de perguntar de maneira procedimental, como se eu estivesse dando bom dia para uma pessoa aleatória, como é que foi sua semana? Eu uso um pouquinho, né, tonicidade na minha voz para mudar. Me conta, fulano, como é que foi a sua semana? Ou eu posso, inclusive, mudar a ordem e reorganizar aqui a frase, né? Mas a sua semana, como é que foi? É a mesma lógica, mas se eu só pergunto, fala aí como é que foi sua semana? O que aconteceu? A probabilidade da pessoa me dar uma resposta que não tem nada de clinicamente relevante nela é altíssima. E isso pode ser interessante se o meu jeito de trabalhar for, por exemplo, né, o método freudiano, em que eu não preciso aprofundar, né? Então, nesse sentido, a pessoa pode falar literalmente qualquer coisa, ela pode ir contando, como é que foi sua semana. Mas agora, se eu tenho uma construção clínica que depende um pouco mais de chegar em algo clinicamente relevante, ou seja, se diferente do Freud, a minha atenção não é uniformemente dividida, mas eu aprofundo em algum assunto, essa construção, como é que foi sua semana? É péssima. Porque é mais ou menos parecido quando você pergunta, como é que você tá? A pessoa nem pensa para responder. Ela simplesmente responde, tô bem, e você? Então, esse tipo de resposta procedimental é o que você quer evitar na clínica. Então, e aí, você consegue fazer isso trabalhando o acento. Agora, como que eu consigo utilizar isso como timing? Vamos supor que agora eu quero focar em como foi a semana da pessoa, né? Então eu pergunto, fulano, como é que foi a sua semana? E a pessoa vai lá e me responde, eu fiz isso daqui, e aí aconteceu isso com a minha mãe, e aí a gente foi na feira, e eu escrevi uma parte do meu TCC, e blá. Deixa a pessoa falar um pouquinho. Entendi o que aconteceu na sua semana, mas eu perguntei como foi a sua semana, não o que aconteceu nela. Isso é usar timing. Eu voltei para uma intervenção que eu já tinha feito, mas que o paciente ouviu de maneira procedimental e respondeu como se ele estivesse respondendo qualquer pessoa. Quando eu trago a mesma intervenção, só que sublinhando como, mudando o jeito que eu estou falando, para deixar claro que o que eu estou perguntando é como, no caso aqui eu ainda fui mais simplista. Ao invés de eu fazer uma intervenção aberta, eu expliquei para ele. Então, estamos diminuindo um pouquinho a potência e a agressividade da intervenção. Né? Se eu perguntasse como, ou o que eu perguntei foi como, isso obviamente é mais agressivo do que explicar para a pessoa, ou seja, psicoeducar, da diferença entre como e o que. E isso eu posso acrescentar, se eu quiser, inclusive, diminuir ainda mais a tensão, eu poderia fazer essa segunda intervenção, como é que foi a sua semana? Ele fala o que aconteceu na semana. E aí depois eu pergunto, eu perguntei como que foi a sua semana. Você lembra que eu constantemente te falo, né, que aqui na terapia e na sua vida, mais importa o que você está sentindo sobre as coisas do que as coisas em si? Então, a gente vai sempre trabalhar nessa perspectiva e é muito importante que você se acostume a pensar um pouquinho a viver assim, porque a partir do momento que você começar a ver um pouco mais das coisas assim, você vai ser menos dependente do que ocorre com você e mais dependente de como você se posiciona a respeito do que ocorre com você. Fiz improvisado, mas uma psicoeducaçãozinha assim do como que vai ser a estrutura do processo terapêutico aqui comigo. Então, psicoeducar, normalmente, inclusive, é um jeito de aliviar aquilo que você está fazendo, porque você está explicando.
É o mesmo motivo que faz a psicoeducação aliviar a tensão, é o que faz uma intervenção aberta aprofundar a tensão. E, naturalmente, a potência. Estou usando as duas coisas como sinônimo, né? Então, eu posso usar tanto a tonicidade, mas como que foi a sua semana, quanto o timing. Eu faço a pergunta pela primeira vez, vejo que a pessoa não conseguiu, né, responder a contento, né, ou não pegou o detalhe do que eu realmente queria perguntar, e aí eu volto usando o timing, fazendo a mesma intervenção de novo. Inclusive, esse modelo de leitmotiv no atendimento, ele é muito legal, tá? É muito divertido quando você, enquanto terapeuta, divertido é uma palavra curiosa, mas enfim, eu gosto dela. É muito divertido quando você, enquanto terapeuta, faz a mesma intervenção em vários momentos, inclusive significando coisas diferentes. Isso marca um tipo de estrutura que é muito legal em termos de construção clínica. E, inclusive, eu estava falando de psicoeducação, né, agora há pouco, e eu estava falando de psicoeducação de maneira explícita. Mas notem que, quando eu volto nessa intervenção e falo assim, não, como é que foi a sua semana? Eu não quero saber do que aconteceu com a sua tia, de como que foi lá na sua escola, eu quero saber como é que foi a sua. Aqui eu também estou fazendo uma psicoeducação, eu só estou fazendo ela de maneira implícita, mas eu estou psicoeducando a pessoa de que a linguagem tem um registro diferente aqui na clínica. É a mesma coisa quando, né, eu pergunto se a pessoa está bem e ela me responde de maneira procedimental e aí eu faço uma intervenção em cima disso. Isso também é psicoeducar. Só que é um jeito de psicoeducar que as pessoas normalmente não chamam de psicoeducação, porque ela não é feita de maneira explícita. Mas, por exemplo, é assim que psicanalistas psicoeducam. Enfim, eu acho que deu para dar uma resumida nesse tema. O que eu gostaria de pedir para vocês, então, né, a parte prática aqui do vídeo. Esse tipo de construção é outro tipo de construção, tal qual que a gente viu na primeira parte, que é muito fácil de levar para a sua vida. E quanto mais, num primeiro momento, você tem consciência do processo de tomada de decisão, melhor. De novo, confia em mim. Estrutura não é um problema. Não vai transformar a sua clínica numa coisa mais robótica. É falta de estrutura que faz isso. Então, comece trabalhando de maneira muito estruturada, tendo consciência do porquê que você está escolhendo esse jeito de comunicar e não esse outro jeito de comunicar. Um jeito simples de fazer isso, e aí é bem prático mesmo, é no WhatsApp. Se você está conversando com alguém no WhatsApp, e aí você poderia responder essa mensagem de várias maneiras diferentes. E aí, claro, a pessoa não precisa saber que você está fazendo isso. Ou, se for um colega seu de psicologia, conta que você está fazendo isso. Inclusive, você pode fazer com a pessoa, para brincar, né? Você pode, inclusive, dar diferentes versões da resposta que você vai construir em texto, porque aí você tem o referente da pergunta, e aí fazer essas construções. Como que eu responderia essa mensagem de maneira mais aberta? Como que eu responderia me responsabilizando? Ou como que eu faria um espelhamento clássico em cima disso? Será que eu consigo jogar a minha hipótese de maneira mais clara ou transformar a minha descrição numa acusação? E começar aqui eu dei 6 exemplos, né? Mas assim, tem pelo menos uns 50, se a gente tiver um pouquinho mais de tempo aqui, de maneiras de transformar a linguagem de forma a transformar uma mesma ideia em uma intervenção mais ou menos potente. E você pode trabalhar isso quando você está conversando com pessoas no WhatsApp, porque aí você tem o referente, mas quando você está conversando com pessoas na vida, né, no diálogo natural, ou mesmo clinicando, você abrir a árvore de possibilidades mental e escolher de maneira consciente a linguagem é muito legal. Tenta fazer isso aqui um pouquinho, né? Me conta aí se as coisas estão funcionando ou não. Eu já tive algumas pessoas que tiveram dificuldade em colocar em prática esse tipo de coisa. Mas aí a gente tem outros exercícios um pouco mais focados, né? Se esse inicial, ele não fizer sentido aí pra vocês. Mas enfim, essa foi a segunda parte, né? A princípio eu não vou gravar uma terceira não, mas eu poderia, tipo assim, por exemplo, mostrando vários desses exercícios ou trabalhando um pouco mais nas maneiras de aumentar ou diminuir a potência de uma mesma fala. Dá pra trabalhar inclusive com análise de discurso, né? Sintaxe para fazer essa brincadeira, mas de maneira um pouco mais explícita. E aí, vocês vão descobrir que secretamente as aulas que vocês tiveram aí no 9º ano de português, né? Ouvindo os recursos que a língua tem, é muito útil para a clínica e inclusive dá para teorizar muito em cima disso. Mas enfim, esse é papo para um outro momento, né? Eu sempre esqueço, inclusive, né, dessa parte, fazer um CTA, que é o seguinte: na verdade, obviamente, a melhor intervenção para você saber um pouco mais, né, de como fazer essa construção, de como trabalhar de maneira mais adequada, é
alguém acompanhando você nessa jornada, propondo exercícios para você, te ajudando a ver se você está mandando bem nos exercícios, né? Então, ter um grupo de pessoas, um grupo de amigos, né, se tudo der certo, que vão te acompanhar nessa jornada, e isso você pode encontrar aqui na Allos, inclusive. Eu vou fazer um jeito, né, aqui é um parênteses completamente aleatório, mas de colocar isso na descrição, de gravar um vídeo comigo fazendo, porque eu odeio ter que fazer, tipo, vibe CTA no final de todos os vídeos. Mas isso é bem real, e é uma dica muito sincera mesmo, tipo assim, se você não consegue fazer isso na sua faculdade, então chamar pessoas que você é próximo para fazer esse tipo de construção, para fazer esse tipo de exercício, para treinar junto com elas, como que você usa linguagem para melhorar, por exemplo, o tipo de intervenção que você está fazendo, pô, aqui é uma comunidade bem legal para fazer isso, né? Não tem barreira de entrada, né? Você pode, é de graça, é tudo tranquilo, porque o nosso objetivo é isso, é fazer o conhecimento chegar um pouquinho mais longe, né? E mudar um pouquinho a maneira com que esse conhecimento chega, né? Um pouquinho menos teórico e um pouquinho mais ligado à prática e ligado à transformação social também. Então, enfim, né? Fica aí o convite.